Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para a gente complementar os nossos assuntos sobre dinâmica. Nós vamos falar agora sobre as leis de Newton. Então, mas quais são as leis de Newton e o que elas vão nos trazer? Bom, existem três leis, né? Então, a primeira lei, segunda e terceira lei, né? Obviamente. A primeira lei é a lei da inércia, a segunda é o princípio fundamental da dinâmica e a terceira lei é a ação e reação. Vamos lá. Na primeira lei, que é a lei da inércia, ela diz o seguinte: um corpo tende a permanecer no seu estado ou em movimento ou repouso até que haja uma força sendo aplicada sobre ele para alterar o movimento. Ou seja, todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento desde que não haja nenhuma outra força para mudar essa condição. Para ficar um exemplo claro aí, você dentro do ônibus em pé. Se o ônibus começar a se movimentar, né, der aquela aceleração, aquele movimento brusco, né, aquela acelerada de forma aleatória, ele estava em repouso, acelerou, ganhou velocidade, o que acontece com o seu corpo? O seu corpo é arremessado para trás. Mas por que é arremessado para trás? Porque você queria, o seu corpo, ele queria permanecer em repouso. A sua condição inicial era estar em repouso. Então, a condição inicial para a inércia é manter-se no seu estado inicial, até que haja outra força para modificar essas condições. Um outro exemplo ainda sobre a inércia: o corpo estava em movimento constante, tá? Movimento uniforme. E aí ele sofreu uma desaceleração. O que acontece? O ônibus lá, você foi arremessado para frente. Então, por quê? Você estava com a velocidade do ônibus. Então, você foi arremessado para frente. Então, basicamente, a lei da inércia diz isso daí. Todo corpo permanece em repouso e movimento, desde que não haja nenhuma outra força sendo submetida àquelas condições. E, basicamente, a lei da inércia ela vai querer trazer um negócio que é muito primordial, isso aí. Que a força resultante do seu sistema tem que ser igual a zero. Quando deixa de ser igual a zero, deixa de trabalhar somente com a lei da inércia. Então, mas pode ter uma força, todas as forças aplicadas e vai ser igual a zero ou pode não ter força? Então, vamos considerar, inicialmente não tem força nenhuma. Então, a força resultante é igual a zero. Agora, posteriormente, vamos considerar que várias forças estão sendo aplicadas. Se ainda permaneceu em repouso, você então está na condição de equilíbrio, ou seja, você está no equilíbrio estático, igual a zero. Exemplo, Tomás. Bom, eu falei para você do ônibus em movimento. Não contente com isso aí, o cabo de guerra. Ambos os lados com a mesma força. A corda vai sair do lugar? Aquela posição lá de referência vai sair do lugar? Não. O grupo não sai do lugar. Então, se não sai do lugar, mesmo que a força sendo aplicada sobre o sistema, a condição é de equilíbrio estático. Ou seja, está sendo aplicada força, mas não tem movimento. Então, ele está na inércia. Aí, vou colocar outro exemplo agora. Você dentro de um ônibus em movimento em relação à Terra. Você tem velocidade, mas não tem força sendo aplicada ali. Você não está sendo arremessado nem jogado para trás. Não está acontecendo nada, você está paradinho. Ou seja, você está em repouso em relação ao ônibus. Então você está num equilíbrio dinâmico. Pô, Tomás, mas equilíbrio dinâmico? Sim, porque ainda assim você está em movimento em relação à Terra. O seu corpo está em movimento, mas não está tendo força, mas ainda está em equilíbrio, porque não saiu da condição inicial, ou seja, você ainda está na inércia. A segunda lei de Newton ela é a aplicação dessas condições da inércia. Quando você sai da inércia, então a sua força resultante deixa de ser igual a zero. Então agora a força resultante tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Eu, particularmente, eu gosto de brincar com a segunda lei de Newton de outra maneira. A aceleração é igual a força sobre massa, ou seja, A igual a F sobre M. Então, mas qual é a diferença disso? É mais fácil de você entender o que é a segunda lei de Newton, ou, na verdade, quais são todas as leis de Newton por trás disso daí. Se eu aplico uma força sobre um corpinho, ou seja, força sobre massa, eu tenho a aceleração, ou seja, eu saí do repouso. Viu a diferença? Quando eu aplico uma força sobre o corpo, mas me dê um exemplo. Uma fila, dois rapazes parados. O que aconteceu? Um ficou irritado com o outro e empurrou o outro. Então, aquele cara que foi empurrado, ele não saiu da condição dele, não foi arremessado. Então, basicamente é isso.
esse arremesso foi gerado, então, um movimento. Logo, tem uma aceleração. Então, toda vez que eu aplico uma força sobre uma massa, eu vou ter uma aceleração. Então, eu saio da inércia, ou seja, eu saio do equilíbrio. A terceira lei de Newton é a mais simples de todas. Por quê? Porque toda força gera uma reação, ou seja, toda ação gera uma reação. Então, quando eu aplico uma força, eu vou ter uma reação. Mas quando isso vai ser aplicado? Bom, primeiro que você precisa entender o seguinte: é sempre a força, ação e reação é sempre interação entre dois ou mais corpos. Você não vai conseguir aplicar uma força e ter uma reação sobre si mesmo. Para ficar mais simples isso aí, o pessoal que tem cabelo grande. Se você tentar puxar o seu cabelo para cima, você não vai conseguir subir. Você não vai conseguir sair do chão. Por que não? Porque você está aplicando uma força sobre você mesmo. Agora, se tivesse uma pessoa muito mais forte e puxasse o cabelo para cima, aí conseguiria te levantar. Então, viu a diferença? Toda ação gera uma reação. O cara, quando levanta você, você foi levantado. Então, toda ação gera uma reação. Você saiu do lugar. Agora, você mesmo não consegue aplicar uma força sobre si mesmo e ter uma reação. Você até consegue empurrar, né? Mas você não sai do seu lugar. Ok? Porque não tem como. Toda ação gera uma reação, desde que sejam em corpos diferentes. Galera, essa é um assunto muito teórico, tá? As 3 leis de Newton são um assunto muito teórico, mas com aplicações muito claras que nós vamos trabalhar muito sobre isso. Inclusive, nós vamos começar a trabalhar com os conceitos da aula anterior, do vídeo anterior. Então, agora nós vamos começar a misturar todos esses conceitos. Então, guarde bem essas leis de Newton. Quando eu trabalho com a lei da inércia, a primeira lei e a terceira lei, normalmente é muito teórico. Normalmente. Pode cair a prática em cima delas? Pode, mas normalmente é teórico. Já a segunda lei de Newton, não. A segunda lei de Newton é exclusivamente você pegar e fazer exercício mesmo, de fazer continha e tudo mais. Então, é importante que você entenda a teoria por trás de cada uma dessas leis. E aí vai ficar muito mais fácil a praticidade. Então, mas e a terceira lei de Newton? Vai ser aplicado como? Vai ser aplicado quando tiver interação entre corpos. A gente vai ter que fazer a análise de vários corpinhos. Tá? Então, com calma, quando a gente estiver fazendo esse exercício, é importante que você saiba trabalhar com todos os corpinhos. Então, toda ação gera uma reação. Beleza? Então, guarde isso daí. Quando tiver pelo menos um ou mais corpinhos interagindo, quando um corpinho empurra o outro empurra um. Então, é isso que você precisa lembrar de ação e reação. No mais, galera, essa foi a aula de hoje. Uma aula muito rápida, mas tem um contexto muito profundo. As aplicações vão trazer muito mais esclarecimento. Então, é importante que você faça os exercícios propostos para que, então, você consiga praticar melhor esses conceitos, tá ok? Essa foi a aula de hoje, muito rápida, muito prática e muito simples. Eu espero que tenha te ajudado de alguma maneira. Muito obrigado pela sua atenção. Se você tem alguma dificuldade, não entendeu muito, comente aqui embaixo para eu te explicar de forma mais rápida possível. No mais, é isso. Não deixe de mandar o seu joinha, o seu comentário, o seu feedback e até a próxima. Tchau, tchau.